Eu gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração já há um tempo. E os irmãos que desejarem podem abrir suas Bíblias e acompanhar. Os versículos que eu quero ler se encontram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Amém? Eu acredito que essa seja uma passagem de conhecimento da grande maioria dos irmãos. Nós vemos aqui, nessa passagem, Jesus conversando com Pedro, um dos mais notórios discípulos de Cristo, né? Essa, se eu não me engano, é a terceira vez que Cristo aparece aos seus discípulos depois da ressurreição. E só para a gente relembrar um pouquinho os episódios que precederam esse diálogo de Jesus e Pedro, Jesus estava alertando os seus discípulos que ele seria preso e que eles o deixariam. E Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, ainda que todos os outros te deixem, eu não te deixarei, eu estarei contigo. Mas a Bíblia vai mostrar pra gente que todos deixaram Jesus. Nós vemos que no decorrer da história, Pedro vai ali seguindo Jesus, meio escondido. E a Bíblia não vai relatar especificamente o que Pedro estava sentindo, o que Pedro estava pensando, mas nós podemos imaginar os temores que estavam cercando, não somente Pedro, mas todos os discípulos, vendo seu mestre ser preso daquela forma, ser levado. E então, quando as pessoas olham para Pedro e falam: você estava com ele, dá para perceber pelo seu jeito de falar que você estava com Jesus. E Pedro fala: eu não sei do que você está falando. E pela segunda vez vão perguntar, ele fala: eu não conheço. E pela terceira vez, Pedro mais uma vez vai negar a Cristo. E acontece que Pedro se lembra daquilo que Jesus tinha alertado a ele: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia vai dizer que Pedro chorou amargamente. E aqui eu já vejo uma grande lição, que se Jesus nos alerta sobre alguma coisa é porque ele sabe o que vai acontecer. Pedro estava cheio de convicção: Jesus, eu não. E o que Pedro fez, exatamente o que Jesus disse que ele ia fazer. E pensando nessa questão de negar a Cristo, o Espírito Santo começou a me incomodar e pensar: nós negamos a Cristo hoje em dia? Talvez não verbalmente, nós podemos pensar: não, eu nunca neguei a Cristo. Mas o Senhor começou a falar: às vezes, aquilo que você ri, aquilo que você vê, e não somente o que você faz, mas aquilo que você não faz, é como se nós estivéssemos como Pedro, nos fazendo de desentendido. É como se ele olhasse para a gente e dissesse: eu não conheço a Cristo, porque as nossas atitudes às vezes revelam isso. E eu estou trazendo uma palavra, sei que é uma palavra de confronto, mas é porque eu primeiramente fui extremamente confrontada por isso. Eu estava no início do ano almoçando com os meus colegas na faculdade, uma roda assim de amigos, e estavam comentando sobre um feriado que estava por vir de cunho religioso, e uma menina comentou, encarando nesse tópico, e ela falou assim: nossa, que Deus que o homem do barro e tirou a mulher da costela do homem. Que historinha, não tinha nada melhor para inventar. E ali aquilo me cortou, me feriu, eu fiquei assim, mas eu não falei nada, eu fiquei calada. E eu voltei para casa com meu coração remoendo aquilo, e eu fiquei assim: se tivesse falado algo assim, zombando da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, de um amigo muito querido, eu teria respondido de imediato, eu teria defendido. Mas eles zombaram do Criador, daquele que eu digo que é o meu Senhor, o meu Deus. E eu
Deus começou a falar no nosso coração, nós começamos a orar, e ali nós decidimos chamar todos os nossos outros amigos cristãos da turma, criamos um grupo no WhatsApp, falando assim, nós estamos no 4º ano de faculdade, são 5 anos. Como a nossa vida tem impactado a vida dos nossos colegas de turma? Nós vamos terminar, vamos embora e alguma coisa mudou a vida deles por eles estarem no mesmo ambiente que nós, e dizendo que carregamos Cristo. E então nós nos unimos em oração. Eu cheguei na igreja, conversei com os meus líderes, perguntei o que eles achavam, e eles falaram que estariam muito tempo de oração e falaram, vai em frente. Então nós nos reunimos e começamos a orar todas as semanas juntos no horário de almoço, orando por todos os colegas de turma de uma forma mais intencional e tentar chamar eles para ouvir a palavra de Deus. Cada uma semana trazia uma palavra simples, tentando trazer para uma linguagem que faça mais sentido para as pessoas que estão lá fora. Porque às vezes, muitas dessas pessoas, a gente convida elas para vir na igreja e elas vão achar estranho, vão achar que não vão gostar, não vão querer. Mas tem uma boa notícia: a gente está em muitos lugares todos os dias. A gente está na escola, na faculdade, no trabalho. E é essa oportunidade que a gente pode aproveitar para falar de Jesus. E às vezes uma linguagem muito mais acessível, porque às vezes tem um grande pregador aqui, glória a Deus por isso, mas às vezes um jovem amigo seu da faculdade não vai nem entender o que ele está falando. E Jesus começou a falar, eu quero usar vocês, do jeito que vocês são. Ainda que vocês achem que vocês são falhos, não são grande coisa, eu vou usar vocês assim. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, e Pedro negou a Cristo. E aí ele está falando, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E ele, Senhor, o Senhor sabe. E Pedro não amava Jesus e por isso ele o negou? Não, Pedro amava Jesus de verdade, só que ele é homem, ele é falho. E a semelhança de Pedro, nós somos assim, não é porque nós não amamos o Senhor, mas porque nós ainda somos muito falhos, precisamos ser lapidados pelo Senhor. Mas Jesus falou, ele falou profundamente comigo, não são os erros que vão determinar os meus propósitos e os meus projetos, porque eu não chamei vocês para uma culpa que consome, mas eu chamei vocês para um arrependimento que transforma. E aí, conversando com os meus colegas, a gente pensou, a gente não vai para festa, a gente não bebe, a gente não fala palavrão, amém, glória a Deus, mas não é só isso. Jesus estava pedindo para a gente ser mais intencional. Ele falou, não é só sobre o que vocês não fazem, é sobre o que vocês fazem. E nesse também eu estou pedindo mais de vocês. Se eu não com os irmãos, quantos amigos foram? A gente começou isso em março, se eu não me engano. Estamos em outubro. Apenas 2 pessoas foram. E eu fiquei pensando agora, né? Eu falei assim, Senhor, mas só 2, a gente está fazendo alguma coisa errada, está falando algo. E aí eu peguei e fiz uma dinâmica com os meus amigos e falei assim, eu queria que todos vocês escrevessem no papel o que vocês sentem ao fim das nossas reuniões, das nossas orações, e tudo que saiu daí é que nós estávamos sentindo mais fortes, e nós estávamos sentindo união. E Jesus falou assim, não é porque eles não estão vindo que não está acontecendo o que eu quero, mas estamos num processo de fortalecer, lembrar uns para os outros que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E caminhando nisso, eu queria dizer que eu estou dizendo isso aqui não porque eu acho que eu estou fazendo uma grande coisa, longe disso. Eu sei que ainda que eu gastasse toda a minha vida para Jesus, não seria nada comparado ao que Ele fez por mim. Mas a Bíblia vai dizer em Efésios 5,16 que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, todo o tempo, porque os dias são maus. Então eu estou aqui falando isso porque eu creio não apenas os jovens, mas a igreja no todo. Talvez Deus, o Espírito Santo já tenha incomodado, faz isso, faz aquilo, chama aquele amigo, investe nisso, e às vezes a gente fica relutando, vai dar certo, a pessoa vai aceitar Jesus, e isso e aquilo. Mas eu estou testemunhando aqui que os meus amigos, apesar deles não estarem lá, quando alguém fica doente, quando alguma coisa acontece, eles mandam uma mensagem e falam, Dani, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, ou até mesmo entre nós, ora para eu conseguir isso, aquilo, e nós temos testemunhado uns na vida do outro o que Deus tem feito. Os nossos corações têm sido rendidos. Eu não sei o que vai acontecer até lá, mas teve um dia que uma amiga minha foi nessa reunião e, porventura, naquele dia eu estava responsável por trazer a palavra, e aí ela chorou e no final ela me deu um abraço e falou assim, obrigada por tudo que você falou. Eu senti que os meus problemas são bem menores agora. E eu estava falando sobre Jesus, unicamente sobre Jesus. Nós não precisamos ser teólogos, não precisamos saber minuciosamente tantas coisas. Nós precisamos falar sobre Jesus.
incentivaram a minha caminhada, porque eu estou no processo e tenho tido a ajuda de muitas pessoas abençoadas. E acho que a grande questão é nós abraçarmos aquilo que Deus tem para a gente hoje. Porque Jesus olhou para Pedro, que tinha negado ele, e falou: apacenta as minhas ovelhas. Ele confiou a ele aquilo que ele tinha de mais valioso. E às vezes nós achamos que todos nós precisamos de uma grande missão, precisamos ir para a África, isso e aquilo. Mas não. Deus quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele hoje, aqui e agora, em público, em família, no nosso trabalho, na nossa escola, e assim espalhar a mensagem do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que possamos ser servos em todos os ambientes e em todos os momentos, né? Dani, Deus continue te abençoando grandemente, viu? Conte com a gente. Marlon,